Essa expressão, polegar verde, as pessoas usam muitas vezes como uma metáfora, apenas para exemplificar aquelas pessoas que têm mais capacidade, assim, que têm mais facilidade para cultivar plantas e para ver essas plantas prosperarem e florescerem todos os anos. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm mais facilidade e outras nem tanto. Então, algumas vezes a pessoa coloca na sua mente: eu não tenho um polegar verde igual fulana de tal, que faz as suas flores crescerem vigorosas e saudáveis. Mas a gente sabe que isso é apenas uma crença limitante que algumas pessoas colocam na sua mente, e isso às vezes pode atrapalhar toda a sua desenvoltura com as plantas. Vamos lá. Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E você? Pronta para mais um episódio do nosso podcast? Tudo ótimo também e sempre pronto, Hamilton. Seja muito bem-vindo ao podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis. Seja muito bem-vindo, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você cultivar e manter as suas orquídeas floridas e saudáveis. Eu sou a Rosemary. Eu sou o Hamilton. E o tema de hoje é: eu não tenho um polegar verde, então eu consigo cultivar orquídeas? Nossa, Rose, você falou dessa história do polegar verde. Eu lembrei de um livro que eu li, nossa, há muito tempo, acho que foi muito tempo. Stu, o menino do polegar verde. Mas ele tinha o polegar verde porque, se eu não esqueci a história, ele era um alienígena, ele era de outro planeta, mas enfim. Não é disso que você vai falar, né? As pessoas não precisam ter o polegar verde para poder cultivar a orquídea. Tipo, o polegar mágico que você espeta na terra assim, no vaso, e aí a sua orquídea que estava murcha, quase morrendo, ela revive. Não, né? Não, Hamilton, não necessariamente. Essa expressão, polegar verde, as pessoas usam muitas vezes como uma metáfora, apenas para exemplificar aquelas pessoas que têm mais capacidade, assim, que têm mais facilidade para cultivar plantas e para ver essas plantas prosperarem e florescerem todos os anos. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm mais facilidade e outras nem tanto. Então, algumas vezes a pessoa coloca na sua mente: eu não tenho um polegar verde igual fulana de tal, que faz as suas flores crescerem vigorosas e saudáveis. Mas a gente sabe que isso é apenas uma crença limitante que algumas pessoas colocam na sua mente, e isso às vezes pode atrapalhar toda a sua desenvoltura com as plantas. Perfeito, perfeito. Então, o tema de hoje vai tratar exatamente disso. E mesmo aquela pessoa que a gente entende que seja uma pessoa que tem o polegar verde, na verdade, esse polegar verde ele foi criado com estudo, com informação, com teste. Vai saber quantas plantas essa pessoa já perdeu, e com isso ela aprendeu a como cuidar direito, a como cultivar adequadamente as suas plantas, as suas orquídeas, e hoje ela é conhecida como uma pessoa do polegar verde, mas na verdade o polegar dela já foi bem podre, né? Ela só teve que ter muito e testar muito para poder chegar onde ela chegou. É verdade, Hamilton, porque nada mais que a transmutação do polegar verde aí é você dizer que o polegar verde é o conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo. Quanto mais conhecimento você tem, mais polegares verdes você tem na sua mão. Então é isso. Às vezes a pessoa ela não se dispõe a pesquisar um pouquinho, a entender melhor como que funciona o metabolismo daquela planta que ela tem na mão, e aí ela fica com algumas dificuldades ali na sua prática de cultivo diário, e acaba se sentindo frustrada, decepcionada,
triste, muitas vezes fica até desanimada, quer jogar os vasos tudo fora e quer parar de cultivar a planta, porque, infelizmente, ela fica achando que nunca vai ter o dedo verde, né, Hamilton? E todo toda a expertise que a gente tem, ainda hoje eu ouvi uma citação que falava que para você se tornar bam num determinado assunto, que você precisa de 10 mil horas de estudo, de prática naquele assunto. E o exemplo era um violonista, alguém que quer aprender a tocar violão. Com as orquídeas, se você quiser ser o botânico número 1 do mundo, talvez você precise das 10 mil horas, mas para cultivar na sua casa, ter bons resultados, com bem menos que isso, você já consegue, né, Rose? Ah, sim, amigo, com a prática que eu tenho aqui de tantos anos de cultivo, eu já passei dessas 10 mil horas há muito tempo. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, eu tiro as minhas conclusões. Você não precisa ficar passando 10 mil horas, 20 mil horas para você aprender a cuidar de orquídeas, porque com alguns conhecimentos mais básicos, mais técnicos, você já consegue colecionar várias orquídeas, você vai dominando os principais cuidados com aquelas orquídeas e depois você vai, assim, gradativamente ampliando. Então, você vai multiplicando um conhecimento que você adquiriu hoje, você pega aquele conhecimento de uma espécie, você já vai aplicando em outra, e assim você vai aumentando os seus conhecimentos, e o seu dedo vai ficando cada vez mais verde, Hamilton. E uma coisa que a gente pode considerar também, você não precisa ser especialista, aprofundado em 50 espécies diferentes de orquídeas. Você pode conhecer o suficiente para cuidar de todas elas e, de repente, uma delas cantou mais alto no seu coração e aí você escolhe e aí você se aprofunda naquela e aí você se torna uma especialista e pode virar, eventualmente, até uma referência no cultivo daquelas orquídeas. Por falar nisso, você conhece algumas referências em alguns tipos de, algumas orquídeas, algumas espécies, alguns gêneros de orquídeas? Sim, Hamilton, com certeza. Lá atrás, quando eu estava começando, eu fiquei assim fascinada quando eu conheci, através de livros que eu pesquisava, que eu estudava, uma pessoa, era um japonês, não vou nem citar o nome dele agora aqui, que não tem necessidade. Ele apenas cultivava micro-orquídeas, mas de uma forma assim diferenciada. Ele não tinha um orquidário construído ali no seu quintal, igual eu tenho o meu aqui atrás da minha casa, e muitas pessoas têm também. Ele cultivava suas micro-orquídeas em um espaço atrás do quintal dele, assim como se fosse uma mata nativa. Eu fiquei fascinada de ver. E era uma micro-orquídea mais linda que a outra. Então, eu fui aprendendo com ele muitas coisas sobre as micro-orquídeas ali, direto na natureza. E depois que você aprende, assim, como que essas micro-orquídeas vegetam ali na natureza, ali, um pedacinho pertinho de você, assim, como se fosse um pedaço do céu no seu quintal, você vai replicando no seu orquidário, com as suas orquídeas. Aí você vai vendo que dá certo, que elas gostam de um clima assim, 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 outras gostam de um clima um pouquinho diferenciado, aí você vai entendendo como que vive cada espécie de micro-orquídea. E aí, a partir daí você vai pegando o gosto pelas plantinhas, aí não tem mais fim, viu? Aí ninguém segura mais, né? Quando vê, tem duas orquídeas em casa. Quando vê, tem 2.000 orquídeas em casa. E por que você entende que seja uma vantagem eu conhecer esse termo do polegar verde, saber a que se relaciona ter ou não ter um polegar verde e saber como é possível ter um polegar verde se não for o meu caso?
Hamilton, às vezes a pessoa coloca na mente dela, sim, uma experiência que ela havia tido com outros tipos de plantas, às vezes ela não soube cuidar, ou aconteceu alguma coisa com o clima que ajudou aquela planta a se debilitar e até mesmo a vir a morrer, né? Então a pessoa às vezes fica meio assim traumatizada, porque a gente sente no coração quando a gente perde uma plantinha assim que a gente gosta e não está ali dominando ainda o jeito de cultivar aquela planta. Então, às vezes, algumas pessoas colocam na mente aquele medo, fica com receio de começar a cultivar uma orquídea achando que são plantas difíceis de cultivar e que não vai dar certo, que vai deixar morrer igual da outra vez, e aí fica assim meio que bloqueada. Uma coisa assim que eu acho muito fácil para desbloquear e a pessoa perder esse medo de cultivar orquídeas e passar a olhar para os seus polegares como todos os seus polegares verdes, é você observar outras pessoas como que elas cultivam as suas orquídeas. Vai visitar uma pessoa que já tem algumas orquídeas, converse com ela, observe como que ela cuida das suas plantinhas ali, porque a partir de uma simples observação, você já vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças cultivar algumas dezenas de orquídeas, por exemplo. Aí a pessoa vai pegando o gosto e vai perdendo aquele medo de matar as suas primeiras orquídeas. Então, a partir daí, ela vai passar para um outro patamar, ela vai começar a se dedicar às suas primeiras orquídeas e no dia a dia, na observação diária ali, na prática, dando água, dando o alimento para a sua orquídea, dando a luz que a sua orquídea precisa, ela vai aprender assim, como se fosse um passe de mágica, Hamilton. Aí ela vai passar a entender o que é ter um dedo verde, né? E nada mais é que uma metáfora, né, Hamilton? Uhum. E é bom a gente reforçar, se você não tem, é fácil você conseguir, você chegar nesse estágio do dedo verde, né? É fácil desde que a pessoa se disponha, né? Ela tem que ir para a prática e ela tem que entender o que ela está fazendo. E uma pesquisa também ajuda, Milton. Você fazer uma leitura, você visitar ali o nosso canal, assistir alguns vídeos que a gente vai postando toda semana, falando sobre as orquídeas, falando nomes de orquídeas, falando sobre o habitat dessas orquídeas. A pessoa vai aprendendo, ela vai entendendo como que vivem aquelas orquídeas na natureza e vai replicando lá na sua coleção de orquídeas, no seu espaço ali, no dia a dia com as orquídeas. Isso é importante, a pessoa tomar a iniciativa, porque não é só desejar, eu desejo. Primeira coisa, você precisa desejar algo, mas depois você tem que se movimentar e fazer a sua parte para você adquirir o conhecimento e colocar em prática, né? Porque senão leva para a conhecida obesidade mental, a pessoa que Sim. estuda, mas não coloca nada em prática. Sim, com certeza, Milton. E a frequência que essa pessoa vai ter ali na visita com as suas orquídeas, quanto mais a pessoa estiver junto com as suas orquídeas, mais ela vai entendendo o que está acontecendo no dia a dia com aquelas orquídeas. É o crescimento dos brotos, é o crescimento das folhas, é o surgimento das primeiras hastes florais, é a quantidade de água que ela vai pôr, é a quantidade de luz, conforme as mudanças de estações que ela vai ter que ir regulando para a sua orquídea. Então, tudo ela vai entendendo e ela vai aprendendo. Mas uma coisa é preciso ter paciência, porque eu sempre digo aqui, Hamilton, nas nossas conversas, que uma orquídea não é igual a um pé de alface. Uma orquídea não cresce durante 2 meses, dá seu fruto, morre, a gente come o pé de alface e acabou. Não é. A orquídea, ela é uma planta perene, ela é uma planta que vai viver muitos anos. Então, no começo, é preciso ter paciência para entender a fase em que a orquídea está, para entender em que fase aquela orquídea vai dar as flores que a pessoa espera, quanto tempo vai levar para vir a próxima fase, que é a próxima floração, quanto tempo ela leva para soltar um broto, quanto tempo ela leva para enraizar dentro de um vaso novo que a pessoa colocou a orquídea. Então, tudo vai depender de entendimento e paciência.
com as orquídeas, que são plantas que vivem muitos anos conosco. Essa ideia da orquídea perene, ela também é bastante importante. E um ponto que eu entendo como uma sabedoria da natureza, ela consegue suportar pequenos erros que a gente faça até no cultivo, né? Se você errar um pouquinho, desde que não seja muito, em qualquer um dos 3 pilares, ela consegue absorver aquilo, dá uma respirada e segue em frente, né? Com certeza, Milton, mesmo quando às vezes o iniciante comete erros graves, a orquídea, se ela não morreu de imediato ali, ela tem a sua adaptabilidade, ela consegue se regenerar, ela consegue se readaptar, isso quando a pessoa corrige o erro, se acaso ela cometeu um erro assim, considerado meio grave para as orquídeas. Então, é possível essa orquídea se restabelecer, soltar raízes novas, soltar brotos novos, soltar folhas novas e ter uma vida nova dali para frente. Perfeito, perfeito. Rose, e você já teve exemplos de pessoas que foram convertidas, que tinham essa ideia, eu já tentei cultivar suculenta e nem a suculenta foi para frente, morria, elas ficavam tudo sequinhas, enfim. E aí você mostrou para elas que não, que mesmo as orquídeas parecendo ser de um cultivo mais complexo que as suculentas, como o exemplo que eu citei aqui, que ela consegue cultivar, e aí essa pessoa mudou de uma pessoa que tinha medo até de suculenta, ela passou a ser uma cultivadora e uma multiplicadora de orquídeas? Sim, com certeza, Milton, e não só com as suculentas, principalmente com os cactos também. Tem pessoas que têm facilidade para cultivar suculentas e cactos e outras não, tem outras pessoas que matam tudo que vê pela frente. Mas tudo porque a pessoa não se dispõe, muitas vezes, a entender como que cada planta vegeta, como que cada planta vive, principalmente na natureza. A receita básica e mágica, assim, Hamilton, é a gente replicar. Você entende como que aquela planta vive na natureza, qual é a quantidade de luz, de água, de alimento que ela precisa, e a gente replica. Seja para a suculenta, seja para o cacto, seja para a orquídea. Não tem, assim, muita diferença. A gente só tem que entender o que cada uma delas precisa. Mas até esse entendimento chegar, a pessoa tem que se dispor a aprender um pouquinho, a absorver, por exemplo, uma informação que uma pessoa dá para ela. Se ela não está conseguindo fazer a sua orquídea viver, sobreviver, se os brotinhos estão apodrecendo, não custa nada chegar para uma pessoa que já cultiva e perguntar: o que que eu faço, aonde que eu corrijo, aonde eu estou errando, por que que a minha orquídea está assim, assim, assim? E a partir daí colocar na prática aquilo que ela ouviu, aquilo que ela aprendeu e salvar a sua orquídea e fazer essa orquídea viver daí para frente, da mesma forma que ela cultiva bem uma suculenta ou ela cultiva bem um cacto. Muito bom, muito bom. E já teve caso de pessoas que eu já sei cultivar várias outras plantas, e aí foi para as orquídeas e não se deu bem porque não seguiu os princípios básicos, não seguiu, Sim. não respeitou os 3 pilares, não cuidou na intensidade certa, enfim. Sim, Hamilton, eu conheço pessoas assim que cultivavam outros tipos de plantas e quando começou com as orquídeas, deixava as orquídeas morrer, porque simplesmente não entendia como que as orquídeas vegetam lá na natureza, qual é a origem das orquídeas. As orquídeas, na maioria delas, vieram das árvores, né? As orquídeas não eram plantadas embaixo da terra. Então a pessoa pegava uma orquídea, plantava num vaso com terra, uma orquídea epífita plantada com terra, automaticamente as
raízes ficavam sufocadas e gradativamente iam definhando e acontecia até de a orquídea morrer, mas por falta de entendimento sobre a orquídea, sobre os conhecimentos básicos, principalmente sobre a iluminação, a irrigação e a adubação para essas orquídeas. Então, entendendo isso, entendendo esses pilares principais, fica mais fácil a gente começar a cultivar a orquídea, entendendo que ela é diferenciada de um pé de antúrio, por exemplo, ou de um pé de vinca, ou de um pé de dália. Eu vou usar um exemplo aqui, espero que eu não seja cancelado, mas é a mesma coisa que a gente dizer assim, a planta é tudo igual, e dizer que homem é tudo igual, mulher é tudo igual, não é, tem as suas particularidades, a gente precisa entender as particularidades de cada um para poder ter os melhores resultados, né? Com certeza, Milton, e nem todas as plantas são iguais, nem se for da mesma espécie, nem todos os pés de rosas são iguais. Você conhece rosas grandes, gigantes, você conhece rosas minis, você conhece rosas laranjas, vermelhas, cor-de-rosas e assim por vai. Com as orquídeas não é diferente. As orquídeas, principalmente as orquídeas, não são todas iguais. Existem diversos gêneros de orquídeas, um diferente do outro. Existem milhares de espécies de orquídeas, uma diferente do outro. A gente só precisa entender um pouquinho daquela orquídea que a gente tem aqui nas mãos. A gente não precisa entender das 35 mil espécies que existem no universo. Não, a gente tem que dominar um pouquinho só, um pouquinho. Você dá o alimento certo, a água certa, a luz certa para aquelas poucas espécies que você tem ali na mão, e a partir daí, se você quiser ampliar, aí você vai ampliando também o seu conhecimento, a sua busca pelo saber sobre cada uma orquídea que você tem nas mãos, principalmente. Aí o restante vai ser consequência. Você vai estendendo os seus conhecimentos cada vez mais. Perfeito, perfeito. E quando a gente cuida de orquídeas, sempre aparecem aquelas pessoas que gostam, aquelas pessoas próximas, ou até pessoas que vão visitar o nosso orquidário, e quando olha, por exemplo, um orquidário, assim como o seu, que tem um número muito grande de orquídeas, uma mais bonita que a outra, quais são as principais objeções que as pessoas colocam para começar a cultivar orquídeas? As principais objeções quando elas visitam o meu orquidário, por exemplo, elas ficam assim meio impressionadas com a diversidade de orquídeas que tem lá dentro, com as várias espécies que eu já cultivo e que são bem desenvolvidas, bem entouceradas, e aquilo, assim, logo no início parece que assusta a pessoa, ela acha que ela não tem capacidade para chegar nesse nível, nesse ponto. Então, ela às vezes fica meio bloqueada, com medo de pegar uma orquídea, levar para casa e fazer aquela orquídea se desenvolver, achando que ou não vai conseguir, ou que vai demorar muito, mas a partir do momento que ela começa, que ela dá o seu start inicial, aí ela começa a ver o crescimento, o desenvolvimento daquelas suas orquídeas que ela escolheu, e ela vai começar a entender o tempo que vai levar para essa planta se desenvolver, quantos meses ou quantas semanas vai levar para ela soltar flores, e assim sucessivamente. Então, é um passo depois do outro. Não adianta a pessoa que não tem nenhum vaso de orquídea começar a querer colecionar uma orquídea, ir visitar um orquidário gigantesco e ficar lá travada, morrendo de medo, achando que não tem o dedo verde para cultivar orquídea. Não é bem assim que todos começaram. Todos começaram com uma, duas orquídeas, e é assim com todo mundo. A gente vai começando de pouquinho em pouquinho, aprendendo um pouquinho sobre uma, um pouquinho sobre outra, e depois a gente vai assim, acumulando os conhecimentos, né? Cada dia buscando sempre aprender um pouquinho mais. E é a partir desses conhecimentos que a gente vai buscando, correndo atrás, tentando entender, que o nosso polegar vai ficando a cada dia um pouquinho mais verde, Hamilton. Um paralelo com isso é a coisa da bicicleta. Daqui a pouco
no meio do ano a gente vai ter as Olimpíadas, né? E uma das provas que eu acho mais legais, assim, e que dependem um pouco do equipamento, mas é mais da força do treino, é justamente as provas de ciclismo. E você olha aquele atleta, a perna do cara, nossa, gigante, de tão forte, tanto músculo que tem, e aquela bicicleta, as bicicletas com alta tecnologia. Mas esse cara, quando ele começou, muito provavelmente ele aprendeu a andar de bicicleta numa bicicletinha que tinha aquelas rodinhas ainda de Com certeza. aquilo que a gente fala algumas vezes, a gente não deve comparar o nosso bastidor com o palco de ninguém. Então eu olho aquele atleta batendo recordes mundiais de velocidade naquelas provas, ou de estrada, ou aquela na pista interna, e eu falo, nunca vou conseguir. Eu estou comparando o meu bastidor, que ainda anda de bicicleta, mas não tem essas velocidades, com aquele cara que já está top, né, número 1 do mundo. E a mesma coisa quando eu quero começar a cultivar orquídeas, e aí eu vou num orquidário como o seu, que tem mais de 2.000 espécies de orquídeas, e fico, nunca vou chegar nisso. Ué, mas começa com a primeira, né? A Rose começou com a primeira. Sim, comecei com a primeira, com a Cymbidium, que era da minha mãe, e daí eu não parei mais. E isso, Hamilton, se aplica para todas as atividades físicas, para todas as profissões existentes no mundo. Hamilton, imagina um médico, você teria coragem de chegar lá um médico, entregar uma pessoa da sua família para o médico fazer uma cirurgia, se o médico não tivesse o mínimo de prática? É. A mesma coisa também com as pessoas que vão cultivar orquídea, até ela chegar num ponto de ter 100 vasos de orquídeas, até ali ela já praticou bastante com as suas primeiras orquídeas, ao ponto de aquelas 100 primeiras orquídeas que ela tem não morrerem, já estarem se desenvolvendo plenamente, já estar dando as suas florações continuamente, todos os anos. Então, é a prática através de todos os dias, a prática que a pessoa foi adquirindo dia após dia, noite após noite, e se ela errou hoje, ela procura corrigir o erro amanhã, e se caiu uma vez, levanta, continua, e tenta de novo, e nunca desistir. O fato de a gente nunca desistir é que a gente consegue chegar lá, Milton, e com as orquídeas é a mesma coisa. Para você ter uma coleção belíssima de orquídeas, não pode desistir. Começa com a primeira, segunda, terceira e vai, segue adiante. Nesse caso, eu ouvi a sua aula, eu entendi que eu não preciso ser um expert para poder começar a cultivar as minhas orquídeas. Qual seria, então, o passo que eu não devo tomar se eu quiser ter sucesso nessa empreitada? É quando você escolheu as suas primeiras orquídeas, não deixá-las expostas ao sol pleno. Esse é o erro básico que algumas pessoas cometem, achando que orquídeas são plantas comuns de jardim. Então, entendendo esse princípio básico da vida das orquídeas, de que elas não podem vegetar no sol pleno, que elas vão sofrer queimaduras nas suas folhas e podem até morrer, aí você já vai estar dominando o principal cuidado que você vai ter com as suas orquídeas. Você já vai ter adquirido um conhecimento básico para você cuidar do jeito certo das suas orquídeas. E se eu quiser, eu já sei o que eu não posso fazer, e eu queria agora que você me desse um outro passo, um outro cuidado que é meio que obrigatório para eu ter sucesso com as orquídeas. É fornecer um ambiente com um pouco de umidade para essa orquídea. Você vai dar a água que essa orquídea vai beber através das suas raízes, mas você precisa também fornecer um pouquinho de umidade ambiente em torno do vaso onde essa orquídea vai morar. Se o seu lugar é um pouco seco demais, se você mora numa região quente, que venta muito, que seca tudo muito rápido, você consegue promover de algumas formas um pouco de umidade para aquela sua orquídea
beber através das suas raízes e através da absorção pelas suas folhas. Então, você vai estar propiciando um clima úmido, agradável para aquela sua orquídea vegetar, e ela vai sentir, ela vai pensar assim, eu estou lá no meio da minha mata nativa, onde eu adoro morar. Então, ela vai se desenvolver normalmente. Perfeito. Rose, e nessa condição de não ter o polegar verde, fala para mim um passo a passo para eu criar confiança, o que eu preciso fazer para sair da condição de dedo branco para dedo verde. Em primeiro lugar, Hamilton, é você adquirir as suas primeiras orquídeas através de pessoas que já cultivam orquídeas e que vão te trazer plantas saudáveis. E, a partir daí, você vai escolher um local adequado para a sua orquídea. Mas antes disso, você precisa fazer uma pesquisinha básica. Qual é a quantidade mais aproximada que essa minha orquídea precisa? Eu vou deixar ela no sol pleno, lá no meio do quintal, ou eu vou dar uma iluminação assim meio mediana para essa orquídea, que não queime as suas folhas? Então, esses passos principais a pessoa tem que entender. E também, quantas vezes na semana aquela sua espécie que você escolheu vai precisar beber água. Essas são as principais dicas que eu dou aqui para você já começar com o pé direito e com o polegar verde, Hamilton. Eu vou pintando meu polegar de verde. Cada dia ele vai ficando mais verdinho. Isso. E nessa linha de me tornar uma pessoa que tem um polegar verde, que conhece mais de orquídeas, onde é que eu vou buscar informação? Ai, Hamilton, lá no canal da Rosemary, olha que a gente traz conteúdos novos toda semana, hein? Toda terça e toda quinta, às 20 horas, temos um horário marcado ali para conversar com os nossos ouvintes, e eles podem assistir os vídeos e rever quantas vezes quiser para ir aprendendo os conhecimentos e fixando o que a pessoa precisa entender, como vivem as orquídeas na natureza, e replicar com as orquídeas que nós temos em casa, ali no nosso orquidário. Então, você vai replicando, você vai praticando. Se você está cometendo algum erro, você vai tentando entender aonde você está cometendo o erro, e através das nossas explicações, você vai corrigindo esses possíveis erros, e assim as suas orquídeas vão crescendo, e você vai vendo que o seu dedo vai ficando cada dia mais verde. Aí você vai pegando o gosto pelo cultivo das orquídeas. A hora que você menos perceber, você já está lá com 200 vasos de orquídeas, uma mais linda que a outra. Perfeito, perfeito. Rose, muito legal a nossa conversa hoje sobre o polegar verde, que é o livro. Eu vou encontrar esse livro e vou trazer aqui num próximo encontro para mostrar para quem quiser. E como é que a gente já falou aqui, né? Como é que faz para assistir os seus vídeos? E se as pessoas tiverem dúvida nos próprios vídeos, coloca lá nos comentários, né? Tiver dúvida ou até sugestão de novos temas, coloca lá que a gente está sempre olhando e a gente vai trazer aqui para vocês, né? Isso, Hamilton, com certeza. Todos podem deixar escritos lá nos comentários todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas, e quais são os temas que elas querem ouvir aqui mais, quais são os temas onde elas estão tendo mais dificuldade, que a gente vai aprofundando os conhecimentos. E a partir daí, tenho certeza que a pessoa vai começar a sentir que tem o dedo verde para o cultivo de orquídeas, e não vai parar mais. Muito bom. Rose, muito obrigado pela nossa conversa hoje. Muito obrigada também, Hamilton, e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Um beijo. Um beijo, boa noite. Boa noite.